Maravilha, muito bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. O pastor Guilherme começou semana passada no livro Oração, de Richard Foster, um livro tremendo, convido a você a comprar, embora ele não tenha, tentamos procurar aí para comprar e não conseguimos, mas tem alguma coisa aí na internet. E esse livro nos traz algumas informações importantes acerca da oração, de como orar. Nós estamos num ano em que a ênfase da nossa igreja, o tema é oração. E temos conseguido aí, pelo menos de forma visível, melhorar o nosso tempo de oração. E assim, estou dizendo pelo aquilo que a gente tem visto e conversado com algumas pessoas, e a gente tem conseguido receber um feedback positivo por meio desse tema tão importante, tão bíblico e tão negligenciado, né? Porque se não fosse negligenciado, nós teríamos um culto de oração, como a gente sempre fala aqui, muito mais cheio. Se as pessoas soubessem realmente o valor da oração e dessem realmente peso e prioridade a isso, o nosso culto de oração seria o primeiro, o mais cheio, que ia ter fila para entrar. Mas, infelizmente, ainda não compreendemos, ou temos colocado outras coisas como prioridade, ou então estamos acreditando que nós podemos resolver as coisas com a força do nosso braço. Porque quando a gente vê que não dá para a gente, aí, isso de uma forma geral, né, gente? Não vocês aqui que estão aqui, não você que está nos acompanhando pela internet, no culto de oração, mas as pessoas quando vê que não conseguem resolver com o braço, com a receita, com o médico, com a ciência, aí corre para a oração. Agora não dá mais, pastor, agora eu vou para Jesus para orar. A oração tinha que ser a primeira coisa para fazer. Ora antes de acontecer, ora durante e ora depois. Mas, infelizmente, ainda parte da igreja não se apropriou disso. Mas nós vamos falar aqui até morrer, gente. Até Jesus levar a gente vai falar de oração aqui, oração, e muito mais do que falar, nós vamos viver a oração com mais intensidade, mais e mais, cada vez mais, em nome de Jesus, porque não adianta falar e nem adianta só conhecer. Porque falar e conhecer, Jesus falou que a casa é na areia. Tem que praticar. Se praticar, está na rocha. Se não praticar, vem ali a tempestade ali, e aí você já sabe. E hoje nós vamos falar aí, o pastor Guilherme falou semana passada, da oração simples e da oração de desamparo. Tremendo, pastor, estava lá vendo lá, uma oração simples, cara. Às vezes a gente vai ali, Senhor, pessoa que Deus vai e resolve. Várias orações simples na Bíblia, em que Deus ouviu ali, não precisa ter muita oratória, né, pastor Guilherme? Não precisa aquelas palavras difíceis. Louvo a Deus, porque a gente está vivendo uma nova geração. Eu sou de um tempo, acho que talvez aqui muitos, que alguém para orar na frente, né? Ele vinha com umas palavras assim, que eu não sei nem se ele sabia o que ele estava orando, né? Eram umas palavras difíceis, cara, que aí eu ficava... Tinha um irmão de uma igreja que eu fui pastor lá no Rio de Janeiro, ele orava, ele começava a orar, e eram umas palavras difíceis, que às vezes eu não sabia o que ele estava dizendo, e uma oração comprida, sabe? Aí a gente falava, brincando assim, enquanto o irmão ora, nós vamos dar continuidade ao culto, vamos ficar orando ali. Orar é importante demais, orar o tempo todo, mas a gente fica preocupado às vezes com umas orações, né, é oração simples, o pastor Guilherme falou aqui semana passada, e hoje nós vamos falar da oração de exame. A oração de exame, e daqui a pouco nós vamos falar sobre a oração de lágrimas. São dois tipos são orações que a Bíblia tem, que gente, essa oração de exame é tremenda. Ele está lá no capítulo 3 do livro Oração de Richard Foster, e a gente tem aqui como base, deixa eu ver, como é que eu passo aqui? Pronto. O texto de Salmo 139, versos 1 e 2. Vocês estão conseguindo ler daí?
Entrou uma letra diferente. Foi depois que eu mandei. Tem como consertar aí, Gabriel? Tem. Gabriel é desenrolado, ele vai mexer lá e vai consertar, tu vai ver. Eu mandei uma fonte e chegou lá outra fonte. Bom, abre aí a sua Bíblia aí, o Salmo 139, versos 1 e 2. Aí, já resolveu já. Ainda está meio ruim de entender ainda, Gabriel. Mas dá para ler, gente? Então vamos lá. Todos juntos? Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. E cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Esse texto é o texto base que a gente vai, melhorou agora, vai meditar aqui, da capacidade que o Espírito Santo tem de nos sondar e conhecer que está tudo lá dentro, desse negócio aqui que está em cima do nosso pescoço, e o que está aqui no coração também, né? Essa capacidade de fazer essa avaliação, esse exame, e num momento muito propício a gente pensar sobre isso, gente. É o seguinte, a gente está chegando no final do ano, e é prática nossa. Ô, Gabriel, tu podia aumentar aqui um pouquinho o retorno aqui para mim? Eu não sei se sou eu que estou surdo ou eu não estou me ouvindo. Pode ser as duas coisas. Som. Melhorou, Gabriel. Essa semana eu fiquei um pouquinho gripado, eu fiquei um pouco surdo. Eu já sou surdo, né? Principalmente quando me manda fazer alguma coisa. Hã? A gente não ouve direito. Mas melhorou bastante. A gente vai chegando no final do ano, é prática nossa, e se não é, mas eu acho que é a sua também, da gente fazer uma avaliação. Isso é, de uma forma geral, na vida, o cara chega em dezembro, ali em janeiro, e começa a projetar alguma coisa para o ano que vem, e é legal a gente chegar agora em novembro e dezembro, fazer uma avaliação do que você fez durante esse ano. Por exemplo, o ano aqui do nosso ministério, o Ministério da Segunda Igreja Batista, o que foi feito, quantas pessoas foram batizadas, as conferências que aqui foram feitas, multiplique, os momentos de 5 horas, nós tivemos aqui 110 dias de oração, 5 horas da manhã. Então, assim, todas essas avaliações é importante a gente fazer como igreja, mas é importante a gente fazer como ser humano. Assim, o que o Lúcio Flávio fez da vida, em 2025. O que o Lúcio Flávio fez hoje, do dia 13 de novembro de 2024? É disso que a gente vai parar para pensar agora, porque nós estamos vendo uma capacidade hoje técnica, científica, do ser humano conseguir examinar, por exemplo, o solo de Marte. A gente conhece o terreno da Lua. A gente sabe a capacidade da profundidade de alguns oceanos, assim, de coisas que jamais o ser humano teve, mas por causa das lentes, por causa da tecnologia, nós temos hoje a capacidade de descobrir coisas tão longe. E, por outro lado, uma ignorância, no sentido de desconhecimento de coisas tão perto, que está aqui, dentro da nossa cabeça. Eu não sei se é o caso de alguém aqui, e chega algum momento na vida, a gente não sabe nem tomar uma decisão, porque a gente não sabe nem o que a gente é, o que a gente quer, o que a gente faz. E essa oração de exame, ela vai nos ajudar a isso. Diante das problemáticas, diante das decisões, diante das bênçãos que Deus nos derrama sobre nós, você parar e pensar e ver parar e pensar. Porque a gente está vivendo um tempo que a gente está numa correria de uma coisa para outra, sobrecarregado, pressa, e a gente não está usando um instrumento tão poderoso que a gente tem, chamado cabeça. Não, a gente está no piloto automático, e não para refletir, para fazer um exame, sabe? Tem lá, final do ano, o aluno, né, para e faz a prova lá para averiguar todos os seus conhecimentos que ele adquiriu durante o ano. A gente precisa fazer também essa avaliação na nossa vida. Alguns
dias atrás, eu preguei sobre Saulo de Tarso, né, que ele sai, pede as cartas, lá em Atos capítulo 9, ele pede a carta para perseguir os cristãos, né, e ele estava convicto de que ele estava fazendo a coisa certa em nome de Deus, mas convicto e completamente errado. E esse exame, meus irmãos, ele tem esse papel de nos fazer refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo, para saber se de fato aquilo que nós estamos fazendo é de fato a vontade de Deus, se é de fato o certo. Gente, essa oração de exame, ela é poderosa. Vou perguntar, você consegue lembrar aí, as vezes que você tomou uma atitude, caminhou por meio de uma estrada, convicto de que você estava certo, e depois, lá no final, você viu assim, nossa, o exame é para isso. O exame, esses dias eu vindo do retiro de casais, aí eu entrei numa rua errada, voltando lá naquela rua de barro, né, André? E eu lembrei assim, falei assim, gente, eu estou errado isso aqui. Eu falei, Aline, eu não passei por aqui. Mas o ser humano teimoso, né, porque o GPS estava me mandando pelo outro canto, eu andei 8 quilômetros a mais de uma estrada de barro, porque eram 12, eu andei 20, porque eu não fui capaz de fazer um exame, e falei assim, gente, eu não passei por aqui, e voltar. E a nossa vida é essa. Para isso que serve essa oração de exame, para a gente também fazer essa avaliação, análise, essa estrada está estranha. Isso aqui que eu estou fazendo não está bem, o meu coração não está sentindo paz, eu estou vendo que as coisas não estão caminhando. E aí você tem a capacidade de fazer uma análise, voltar, sair dessa estrada, pegar outra estrada e fazer a coisa diferente. Então, o salmista diz, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Nós vamos pensar aí algumas coisas que a oração de exame nos traz. Ali vamos pensar que primeiramente ali nos benefícios que a oração de exame nos traz. Não sei se está conseguindo, dando para entender ali. A oração de exame é uma prática do autoconhecimento e busca de honestidade diante de Deus. Tem como objetivo de revelar os pensamentos, sentimentos e atitude à luz do amor divino, importante para o crescimento espiritual e para o entendimento pessoal. Olha quantas coisas podem fazer na nossa vida se a gente parar e pensar. E usar isso que está aqui em cima do pescoço, que não serve somente para separar as orelhas, né, gente? A mãe falava, usa esse negócio aí, meu filho, não é só para separar a orelha, não, você tem que usar, né? Então, precisamos, como diz aí o texto que acabamos de ler, é uma prática de examinar a própria vida em oração, meus irmãos. Aqui, só nisso aqui eu gostaria de pensar, gente, quando você está diante de Deus em oração, pedir ao Espírito Santo que sonda o nosso coração e que vai lá nas juntas e medula, a palavra de Deus, você, diante do conhecimento que Deus tem na sua vida, você avaliar a sua própria vida. Nós somos bons demais para avaliar a vida do outro. É, não é? A gente olha o camarada fazendo uma besteira no trânsito, a gente vai lá, seu ruim de roda, mas a gente não olha a gente que está fazendo né, as besteiras também no trânsito. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar aqui é uma avaliação da nossa própria vida. A oração, exame, é a hora que a gente vai olhar esse autoconhecimento. O que o Lúcio Flávio está fazendo da vida? Então, aprender a avaliar a própria vida. É porque, gente, ninguém mais do que você, tirando Deus, conhece você mais do que você mesmo. Ninguém. Você, se você for honesto consigo mesmo, autenticidade, e parar e fazer uma avaliação, por que eu estou fazendo isso? E se você parar para pensar em oração, você vai ver qual é a vaidade, ou sei lá, tantas outras coisas. Então, quem te conhece é você, então não cabe, a melhor avaliação é aquela que você mesmo faz. Você pedir um professor para te avaliar, o seu pai para te avaliar, ele pode te avaliar, mas não vai te avaliar
tão bem quanto você mesmo, e somado à capacidade que o Espírito Santo vai fazer por meio da oração, porque Romanos 8, 26 diz, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, nem como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, em oração, a gente ora diante do nosso conhecimento, que nós conhecemos quem somos nós, e o Espírito Santo que habita em nós vai nos mostrar, olha, tu está errado, cara, para de fazer isso, o que você está fazendo não está certo, faz de outra forma. Então, por isso que é importante para o nosso crescimento espiritual e para a nossa autenticidade. Próximo slide. A estrutura da oração do autoexame. A oração de exame possui duas partes principais: o exame da consciência, reflexão sobre as falhas, pecados e áreas que precisam de cura, e exame da gratidão, apreciação dos momentos da presença divina e gratidão. Olha, são dois pontos aqui que o autor vai trabalhar. Eu queria caminhar com vocês, porque ainda tem a oração de lágrima, mas a oração de exame é basicamente isso que eu acabei de dizer aqui, que a gente precisa o tempo todo parar e refletir sobre, principalmente, meus irmãos, nesse primeiro ponto aí da consciência, sobre as nossas falhas. Por que principalmente? Porque as coisas boas que a gente está fazendo, não precisa de muita reflexão. Você aprendeu, é certo, está dando resultado, está abençoando a sua vida, está abençoando as pessoas que você conhece, está fazendo a vontade de Deus. Não precisa fazer muito exame disso. Continua fazendo, pronto. Pode ser assim, o tempo todo, sem parar, sem pestanejar. Agora, as coisas erradas, aí você precisa parar para pensar. Então, fazer essa avaliação o tempo todo vai nos dar a consciência daquilo que nós precisamos melhorar na nossa vida. Diz lá o texto, é um momento que permite refletir sobre os aspectos que precisam de transformação. Olhar com uma avaliação criteriosa. Deus, quando você estiver no seu momento de oração, Senhor, o que eu preciso melhorar nesse meu dia aqui? O que eu preciso melhorar como pai? O que eu preciso melhorar como pastor, como diácono, como ovelha, como aluno? Fazer essa oração sincera, porque pensa bem, gente, imagina você estar diante de uma prova e vai lá, está diante de a pergunta e está lá A, B, C, e você tem que marcar um X, vamos supor que o Espírito Santo de Deus, essa prova é sua, o Espírito Santo de Deus vai falar assim, olha, é a C, marca C, porque eu te conheço, eu sei que você está errado, é aqui, é a C, você vai lá, marca e tira um 10, então, é isso que Deus quer, que a gente viva uma vida de 10, uma vida de crescimento, uma vida de acerto, e por isso que nós precisamos pedir a Ele, para nos sondar, para que a gente tome as decisões certas. Fazer essa avaliação de consciência é aquilo que Davi pede lá no Salmo 51, versos 1 e 3, que diz, lava-me completamente, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi pede isso aqui, logo depois da sua queda lá, com Batseba, e ele faz essa oração belíssima no Salmo 51, e um dos textos que eu acho mais lindo, é no verso 10, que ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito, ou Espírito Santo. É essa avaliação que nós precisamos fazer diante da nossa oração, para reconhecermos que existem áreas da nossa vida que precisam de transformações e cura. E o Espírito Santo, através de uma avaliação séria, na minha e na sua vida, nós podemos fazer essa avaliação, sem culpa, sem acusações, sem tentar se defender. Não, você está errado e pronto, resolve a tua vida, faz diferente, em nome de Jesus. A pergunta-chave que o autor traz aqui, que a gente precisa fazer na nossa oração é, onde falhei em viver o teu amor hoje, Deus? Fazer essa pergunta todos os dias. O outro aspecto que ele traz é o aspecto do exame de gratidão. Nós fizemos aqui isso agora há pouco. A segunda parte foca na importância de reconhecer
e agradecer os momentos positivos, cultivar a gratidão, fortalece a espiritualidade e aproxima do divino. Ajuda a perceber e valorizar o cuidado e o consolo de Deus no nosso cotidiano. A Bíblia está sempre a nos chamar para trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A Bíblia está sempre nos orientando a ter uma vida de gratidão, perceber aquilo que Deus está fazendo o tempo todo, constantemente ao nosso redor, e agradecer a Ele. No trânsito, você saiu de casa de manhã, chegou a chuva, o perigo, e você chegou, está aqui, cara. Não bateu com o carro, está aí, vivo. Então, agradecer a Deus, fazer esse exame todas as noites, ou então durante o dia, em qualquer momento. Senhor, me mostre o que eu tenho motivo aqui de gratidão ao Senhor. Tantas coisas. E ter esse comportamento de gratidão é primordial na nossa vida. Jesus nos orienta nisso na oração modelo. Paulo escreve isso nas cartas que ele escreve lá, por exemplo, em Tessalonicenses. Nós termos um comportamento de gratidão diante de Deus é de suma importância, ainda mais num tempo tão complicado em que nós vivemos e que nós temos uma tendência a reclamar da vida. Então, faça esse exame de gratidão. Eu quero encerrar aqui. São esses dois aspectos: fazer o exame diante daquilo que está errado e fazer o exame de gratidão para ver aquilo que está certo e você agradecer a Deus. Eu quero, quero encerrar aqui contando uma pequena história. Enquanto eu estava meditando nesse texto, hoje aqui no gabinete, 7h pouca da manhã, fazendo a minha devocional, lendo o Salmo 40, a campainha da igreja tocou, era 7h pouco, geralmente não chega ninguém aqui nessa hora, os funcionários não estão aqui, geralmente não tem ninguém na igreja, e eu estava ali lendo a Bíblia, oração, não tem funcionário, eu não vou lá atender, e demorei um pouco a atender, mas a pessoa insistiu, e ficou tocando, eu fui lá atender. Quando eu atendi, eram as pessoas que iam fazer uma obra aqui, botar o gesso ali e tal. E aí, falei, olha, você marcou? Não marcou, eles apareceram aqui sem ter marcado com os funcionários da igreja, e vieram, abri, mostrei para eles lá, o sonoplastia e tal, que eles vão botar o gesso lá, botar o gesso aqui atrás, e nesse meio tempo chegou a Dina e o Stanislau, os funcionários aqui da igreja, e aí eu fui para o gabinete, voltei para o gabinete, e quando eu estou lá, a Dina vem, assim, meio que espantada: pastor, a polícia está aí. A polícia está aí, está prendendo um homem aí. Olha, meus irmãos, uma das pessoas que vieram aqui fazer a obra estava com a tornozeleira eletrônica, né? Era uma pessoa que estava com seu nome técnico, a polícia estava à procura. Ontem saiu uma ordem. Era mais ou menos foragido, porque saiu ontem à noite, o policial estava me explicando, a juíza mandou prender ontem, aí a polícia estava indo atrás, não sei nem se seria foragido. Sei que eles acharam pelo GPS, ele estava aqui, não teve grande dificuldade, pegou ele, saiu daqui algemado e tal. Mas uma cena, meus irmãos, assim, eu nunca vi, né? Uma pessoa sendo, né, detida dentro da igreja, né, saiu algemada aqui pelo corredor, assim, uma cena forte, e eu não sei exatamente o que poderia acontecer, e não quero aqui especular nada, mas assim, alguns livramentos que Deus coloca na nossa vida, né, meus irmãos, ele chegou, e não demorou, assim, 10 minutos, a polícia veio aqui dentro, prender ele aqui dentro, assim. Eu falei: Senhor, não sei o que o Senhor tem com tudo isso, mas a gente está percebendo em oração, Deus se movimentar o tempo todo. O que poderia acontecer aqui, eu não sei, eu sei que aconteceu de uma pessoa ser presa aqui, isso é fato, dentro da igreja. Então, eu voltei para o meu gabinete e falei: Senhor, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu quero te agradecer por possíveis livramentos que o Senhor nos deu, quero te agradecer porque o Senhor é bom, e pedi e orei pela vida daquela pessoa, para que Deus tenha misericórdia dele. Eu conversei com o policial, falou que é algo da linha da Maria da Penha, não sei o que é exatamente, mas a gente percebe a mão de Deus
o tempo todo a nos guardar, a nos livrar, a nos proteger. Então, é motivo de gratidão a Deus. Oração de exame. Agradecer a Deus diante dos livramentos que Ele tem nos dado. É isso que nós precisamos fazer o tempo todo. Pastor Guilherme, agora, diante dessa avaliação que nós podemos fazer, da nossa consciência, diante dos nossos